Seja bem-vindo ao vídeo 22 da jornada do Infoproduto à Startup. Meu nome é Rodrigo Terron e hoje vamos falar sobre repertório. Eu fiquei pensando muito sobre uma temática que tem uma relação direta comigo, que é uma temática sobre especialista versus generalista. Ou aquela dinâmica, né, do profissional T, que é aquele profissional que ele até tem um nível de especialização, mas ele se diferencia por ser um profissional que contempla ali habilidades em diferentes áreas. Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas e no começo da minha carreira atuei muito próximo ali do desenvolvimento de software. Na medida que eu fui evoluindo, eu fui indo para a área de negócio, mas um grande diferencial que eu acredito que seja um ponto de destaque foi ser sempre muito curioso para estar em diferentes áreas de atuação, ter diferentes níveis de conhecimento, ser curioso para absorver e conseguir conversar sobre muitos assuntos. E esse é o tema que eu trouxe aqui, né, para a nossa dinâmica e para a nossa discussão. E por que repertório? Porque eu acredito que quando a gente tem um repertório rico de diferentes conhecimentos, a gente consegue transitar em diferentes locais. E aí, a análise que eu faço a gente vem falando aqui sobre eventos, a gente vem falando aqui sobre networking, a gente vem falando sobre salas que eventualmente a gente deveria estar e a gente vem falando sobre ambiência. Só que tudo isso só vai fazer muito sentido se eventualmente você construir um repertório de assuntos. Então hoje, nos últimos anos, né, eu venho trabalhando muito na indústria de educação tecnológica. Só que, eventualmente, se eu preciso falar sobre inteligência artificial, eu tenho ali. Se eu preciso eventualmente falar sobre tecnologia voltada para o clima, eu acabei de voltar ali de uma imersão em Israel, mas é um assunto que eu já tenho ali um certo nível de conhecimento para falar. Se eu eventualmente quero falar sobre blockchain, eu tenho ali. Se eventualmente eu quero falar sobre empreendedorismo em startup, eu consigo. Se eventualmente eu vou falar de inovação em grandes empresas, eu também. E algo que me deu essa condição generalista foi ter fundado a Xiaomi, porque a gente, como muitos de vocês sabem, a gente fez diversas iniciativas de hackathon, e o hackathon ele acontecia em diversas indústrias. Então a gente lá atrás fez o hackathon da Globo, que é mídia e entretenimento. A gente fez o hackathon da DASA, que é da área da saúde. A gente fez o hackathon da Associação dos Advogados de São Paulo, que é da parte jurídica. A gente fez o hackathon da CCR, que fala de mobilidade, e aquele desafio voltado ali para os caminhoneiros na época. Pô, a gente fez Elo Cartões, Visa, que fala ali de mercado financeiro, meio de pagamento. A gente fez Loft, que fala, e Quinto Andar, né, que fala ali de uma relação de startups que está olhando para real estate, está olhando para locação de residência. E parte do nosso desafio dentro da Xiaomi era discutir, construir o que seria o desafio proposto dentro da maratona. Então, fez muita diferença para mim, enquanto empreendedor, conseguir falar de diferentes assuntos. E aí eu tenho algumas, vamos dizer assim, não vou dizer táticas, porque não sei se é bem considerado uma tática, mas eu tenho ali costume, né, de buscar sempre essas informações, ser muito curioso. Então hoje, geralmente na primeira hora do dia, quando eu acordo, é um momento ali meu de ler bastante notícia, o que está acontecendo, ir a fundo. Então, se eu vejo alguma notícia de alguma área, por exemplo, agora a gente está dentro dos Jogos Olímpicos. Pô, eu tenho me aprofundado um pouco para entender um pouco Jogos Olímpicos e, eventualmente, modalidades que eu não conheço. Então, amanhã, por exemplo, eu vou num evento, se eu encontro alguém que está ali dentro de uma área, eu consigo falar sobre isso. E isso exige
dedicação, obviamente, de você buscar essas informações. Aqui acho que os Jogos Olímpicos é um exemplo atual, mas é um exemplo, acho que todo mundo está de alguma forma falando sobre isso agora. Mas quando você pega outros temas, por exemplo, o evento que eu vou amanhã, que é o Fórum E-Commerce Brasil, é um evento de e-commerce. Eu vou lidar e encontrar pessoas que estão falando de e-commerce. E eu preciso ter ali o mínimo de conhecimento para falar de e-commerce. E eu acho que esse é o ponto de criar um repertório. Óbvio que experiência, né? Quanto mais experiência a gente tem, quanto mais anos a gente está ali trabalhando no mercado, a gente vai construir um repertório baseado nas nossas próprias experiências. Só que a provocação aqui é uma provocação da curiosidade, é uma provocação de colocar energia em falar de assuntos diferentes, ou pelo menos ter ali o mínimo relacionado a assuntos diferentes. E um pouco disso, no meu caso, vem dos ambientes. Eu estou o tempo todo em diferentes ambientes. Essa semana eu fiz um papo, por exemplo, com uma pessoa de Belo Horizonte. E aí, baseado na minha experiência, eu sei locais, eu conheço a cidade, então eu começo a falar como se eu fosse local ali em Belo Horizonte. A mesma coisa para Florianópolis, a mesma coisa para o Rio. Então você entender um pouco do contexto das pessoas e você conseguir ter essa versatilidade de assuntos para falar, acaba tornando um diferencial. E isso vai facilitar você na questão do network, isso vai facilitar você na questão, eventualmente, de estar em diferentes ambientes ou ser convidados para estar em diferentes ambientes, e isso vai ajudar você a trazer comportamentos de uma indústria para outra. Como assim? Quando a gente fala de empreendedorismo, e acho que o Steve Jobs ele falava isso, né? Meio que as coisas elas vivem ciclos e elas não são inventadas, elas são replicadas. Então, provavelmente tem algo em uma área do mercado ou num nicho do mercado que também serve para outro nicho do mercado, só que não está conectado. Então, quando você tem essa questão de ser um perfil generalista e você consegue transitar entre diferentes indústrias, você consegue olhar algo que está dando certo numa determinada indústria e falar: e se eu trazer isso para essa outra indústria? Então, tem vários cases, né, de startups que nasceram numa indústria e alguém olhou para aquele ativo tecnológico, alguém olhou para aquele conceito, ou alguém olhou para aquele modelo de negócio e falou: opa, isso aqui também serve na minha indústria. Então, ser generalista acaba sendo muito importante. É bom você ter um nível de especialização em algum ponto. Então, como eu falei no começo, né? Hoje eu falo com muita tranquilidade de educação tecnológica, que é algo que eu venho fazendo desde lá da Xiaomi, da Rocket City, mas eu consigo falar de muitos outros assuntos e óbvio que talvez não com um nível de propriedade muito alto, só que isso já me abriu portas. Por exemplo, eu como palestrante, eu já fui convidado para falar em alguns eventos por conhecer e ter domínio de falar de algum assunto específico, que não é o assunto específico que eu tenho um nível de especialização alto, mas que eu tenho propriedade para falar por ter experiência. E isso acaba virando um grande diferencial, isso acaba destacando você em relação a outras pessoas. E aí eu tenho uma regrinha que eu venho falando já há bastante tempo com as pessoas mais próximas ali, que eu falo que é a regra do Pareto de aprendizado. O Pareto, todo mundo acredita que saiba, é aquela proporção de 80-20. Então, 80% dos problemas são resolvidos com 20% das causas ou 20% das soluções. Enfim, você pode usar o Pareto para várias coisas. E a forma que eu uso o Pareto no aprendizado é que 80% do meu esforço de aprendizado é para mim melhorar aonde eu já sou bom, que são pontos onde eu já tenho um nível de especialização alto. Só que 20% do meu esforço de aprendizado é para coisas não óbvias, é para coisas que talvez eu vou aprender hoje e eu não vou usar hoje. Eu vou usar em algum momento no futuro. E aí eu falei do Steve Jobs, né? Ele naquele discurso que ele faz em 2005 na Universidade de Stanford, ele fala sobre quando ele estava na faculdade, que ele desistiu da faculdade, mas ele tinha uma matéria que era uma matéria gratuita, que era de caligrafia. E ele fala que por ter feito aquela matéria de caligrafia, anos depois, ele olhou para o sistema operacional do Mac, né, e falou: pô, vamos criar fontes dentro do computador.
Então hoje, se existe fonte, inclusive essa legenda que você está lendo aqui, foi por conta do Steve Jobs promover aquilo naquele momento, graças ao conhecimento que ele fez, que naquele momento talvez não fazia sentido nenhum ele aprender. Ele nem era empreendedor, ele não estava fazendo a faculdade, ele desistiu da faculdade, mas ele fez um curso de caligrafia para se desenvolver. E eu já fiz alguns cursos, algumas aulas, consumi alguns conteúdos de coisas que eu não sei exatamente como eu vou utilizar, só que eu sei que em algum momento aquele conhecimento vai fazer a diferença. E aí, essa é a provocação aqui do repertório. Tenha um repertório muito rico em diferentes conhecimentos e se especialize naquilo que eventualmente vai fazer mais sentido, mas não ignore, não seja aquela pessoa que só sabe falar do assunto X, porque eu só sei falar daquilo. É bom ser especialista, eu acho que é importante, mas quando você tem um nível de conhecimento generalista, isso vira um diferencial. E eu que tenho viajado o mundo o tempo todo e lido com brasileiros que trabalham em grandes empresas de tecnologia espalhadas pelo mundo, isso vira um grande diferencial. O brasileiro é visto como essa pessoa mais generalista, e isso acaba sendo um diferencial muito grande, porque o brasileiro acaba integrando, né? O brasileiro tem aquela versatilidade de navegar nas diferentes coisas, tem aquela coisa do jeitinho brasileiro, né? Que de certa forma pode ser usado para o bem ou para o mal. E eu fecho aqui esse vídeo com uma história, né, de uma vez que eu fiquei num hostel nos Estados Unidos. E quando eu falei pro cara da recepção ali, eu falei, pô, eu sou brasileiro. Ele me trouxe isso, um pouco do jeitinho, da criatividade brasileira, que está muito associada a ser generalista. Ele falou, cara, eu gosto muito de brasileiros. Ele falou, o brasileiro tem um jeito muito diferente de qualquer outra parte do mundo. O brasileiro vai lá e resolve. Aí ele contou a história que tinha uma porta de um dos quartos, não sei se exatamente o detalhe, mas ele fala que essa porta estava com um probleminha ali já há algum tempo e passava pessoas de diferentes nacionalidades e passava na recepção e falava, cara, a porta está com esse problema, e ele, na correria ali, não conseguiu resolver. Até o dia que um brasileiro chegou, e aí ele falou que o brasileiro chegou e falou assim, olha, você não consegue uma faquinha para mim aqui? E ele achou estranho, mas emprestou. E aí o brasileiro pegou a faquinha, foi lá e resolveu o problema da porta com uma faca. E o brasileiro nem perguntou, acho que quando ele falou, ele nem me perguntou se eu tinha uma chave de fenda, ele já foi direto numa faca, e ele usou uma faca para resolver um problema de uma porta. Isso é muito, acho que o Brasil é um país generalista, onde as pessoas têm que ser muito criativas para resolver problemas complexos. Dito isso, construa um repertório de conhecimento. Isso é muito importante, isso vai fazer muita diferença e eu tenho certeza que vai ser um grande recurso na tua carreira, seja como empreendedor, seja dentro de um ambiente de empresas. Quem tem esse vasto conhecimento acaba se diferenciando. Dito isso, até amanhã. Valeu!